Um outro destaque, o União Brasil estuda propor a filiação de Pablo Marçal depois da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Essa informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo e pode atrapalhar os planos de Ronaldo Caiado para 2026. Isso porque o governador de Goiás se coloca como pré-candidato à presidência da República. O intuito do partido com o convite a Marçal seria justamente aproveitar esse potencial do empresário e o interesse do mesmo em buscar um projeto nacional. Para atraí-lo, União Brasil utiliza o fato de ter a segunda maior bancada entre as siglas conservadoras e, consequentemente, estuda para a disputa presidencial. Você, Cristiano Beraldo, União Brasil, um partido com muitos representantes, fusão do Democratas com o PSL, havia a ideia de lançar Ronaldo Caiado em 26, mas parece que Pablo Marçal pode, inclusive, atrapalhar esse projeto, né, Beraldo? Neto, o União Brasil, ele sempre tem oportunidade e se revela um balaio de gato, né? Tem um foco no oportunismo muito grande, é uma fusão que não deu certo, porque existem duas linhas ali de conduta, uma do Democratas, né, o antigo PFL, de políticos mais tradicionais, e de outro lado o PSL, que bombou em 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro pelo partido, mas que depois não conseguiu manter uma unidade. E eu acho curioso o União Brasil querer se colocar agora como um partido conservador, ao mesmo tempo que está ali tentando de todas as formas uma aproximação com o Palácio do Planalto para que Elmar Nascimento seja o seu candidato à presidência da Câmara, com as bênçãos, com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. Então, acho que é uma incoerência absoluta, digna de quem não tem absolutamente nenhuma ideologia a não ser a vontade de estar abraçado com o poder. Estão fazendo uma aposta antecipada em Pablo Marçal. Acho que deveriam, pelo menos, aguardar o resultado das eleições de São Paulo para entender qual é a dimensão desse fenômeno. Mas parece que querem ser os primeiros da fila. Vamos ver o que vai dar certo. Luiz Felipe Dávila, será que não estariam jogando para a plateia para sentir como isso repercute? Bom, primeiro, o União Brasil, como bem disse o Beraldo, é, na verdade, uma frente partidária que cabe absolutamente tudo. Aliás, tem ministros no governo e agora, como bem lembrou o Beraldo, que o seu candidato se transforme no candidato do governo à presidência da Câmara. Imagina se essa negociação esteja por trás do seguinte: tá bom, a gente topa apoiar o Elmar Nascimento desde que você apoie a candidatura de Lula em 2026. Aí o Pablo Marçal entra no partido e a União Brasil chega e fala: nós entendemos que é melhor negócio continuar com o governo do que ir para a oposição e perder todos os cargos que nós temos. Então, você nem sabe o que vai acontecer. Olha, a única coisa que dá para dizer hoje no Brasil é que o PL e o Novo serão oposição. O resto vai saber para que lado vai quando o vento soprar em 2026. Tudo é possível. Então, esta ideia de que trazer Pablo Marçal para um voo nacional, isso é pura especulação. É quase um devaneio. Pois é, agora, delegado Palumbo, em relação à figura de Pablo Marçal, enfim, ele é um coach empresário que ganhou a grande mídia por conta desse estilo talvez mais verborrágico, principalmente nos debates. Agora, já pensá-lo em uma figura nacional, lançá-lo para a presidência da República, o que lhe parece? Olha, eu acho que não é o momento, né? A gente nem sabe o que vai acontecer aqui nos próximos 18 dias, que é o tempo que tem para as eleições, salvo engano. A gente não sabe sequer quem vai ganhar, a gente não sabe se ele vai para o segundo turno. Então, eu acho que eles estão agindo de maneira precipitada, mas me parece que eu tomei um soco no estômago quando eu ouvi a notícia de que a União Brasil se coloca como um partido conservador. Tenha santa paciência, basta pesquisar lá como é que a maioria dos deputados votam, que aí a gente vai ver se realmente é conservador. Nem o PL, até no PL tem deputado lá que vota muito mais a favor do governo do que a própria orientação partidária. O Novo, sim, o Novo eu poderia dizer com tranquilidade, mesmo porque são poucos deputados, que eles são
extremamente, eles fazem uma oposição muito contundente. Agora, colocar a União Brasil como um partido conservador, isso aí só é a prova de que esses dirigentes partidários só pensam nele. Então, eles já estão fazendo um serviço aí de futurologia, achando que talvez o Pablo vá ganhar. A gente não sabe se vai ganhar ou não, pode ser que ganhe ele, pode ser que ganhe o Boulos, pode ser que ganhe o Ricardo Nunes, e aí já estão tentando captar esse possível presidenciável. Mas o próprio Pablo, falou que se ele ganhasse a prefeitura, ele ia ficar os 4 anos. Então, acho que é uma medida descabida e não deveria ser colocada neste momento das eleições, das disputas municipais. Mas agora, Beraldo, os resultados das eleições municipais podem alterar a estratégia dos partidos mirando 26, as eleições para governadores e também para a presidência da República. Os partidos se utilizam dessa eleição como termômetro para elaborar a estratégia para a próxima eleição? Neto, eu acho que essa eleição, em algumas cidades, ela será sim um termômetro para 26, porque a gente vê eleições muito nacionalizadas. São Paulo é um exemplo disso. E São Paulo ainda tem um tempero adicional, que é esse fenômeno da comunicação digital, que é Pablo Marçal. Qual é o seu grande ativo? É justamente essa técnica que ele importou dos Estados Unidos para fazer divulgação em massa dos seus conteúdos. Só que essa divulgação que ele usou já de forma muito eficiente para vender seus cursos, suas palestras, seus conteúdos, ele transformou isso numa ferramenta de comunicação para política, uma comunicação eleitoral. Só que ele encontra um desafio, Caniato, que, apesar de estar sendo observado por todo o universo político brasileiro, para entender se esse modelo é um modelo que poderá ser aplicado para 2026, o que está aparecendo agora, conforme as pesquisas, e, sobretudo, olhando para os trackings internos das campanhas, é que esse modelo de comunicação de Pablo Marçal, ele é muito eficiente para a venda de impulso. Então, ele massacra o usuário, a pessoa que está ali na rede social com um determinado conteúdo, visando vender uma palestra no dia tal, vender um curso até o dia tal, e aí a pessoa se motiva e compra. O caso da campanha, ela tem um período muito longo, são 45 dias. E parece que esse modelo não está sendo o modelo mais adequado para esse processo longo. Ele já está causando alguma fadiga ali. Então, vamos ver quais são as lições tiradas dessa eleição, sobretudo da eleição de São Paulo. Quais são as sinalizações da eleição municipal que poderão ser utilizadas pelos partidos em 26, hein, Dávila? Olha, primeiro eu queria fazer um parênteses aqui no ótimo comentário do Palumbo sobre o governismo do União Brasil. Eu acabei de fazer um levantamento aqui. O União Brasil votou 63% do tempo com o governo. Esse é o partido que quer se apresentar como conservador, ou seja, 63% do tempo, União Brasil vota junto com o governo, de esquerda. É inacreditável, é uma cara de pau sem fim. Mas voltando aqui à questão do Pablo Marçal, eu concordo com o Beraldo, é uma estratégia eficaz, utilizada em eleições, principalmente nos Estados Unidos, mas que ela não é muito eficaz para a eleição majoritária. Ela pode ser boa para proporcional. Para proporcional, certamente vai se eleger deputado fácil. Mas veja só, acabou de sair uma última pesquisa da Datafolha aqui. A rejeição do Pablo Marçal cresceu 17 pontos. Foi para 47%. Então, isso também tem um desgaste. Se, por um lado, tem a maior visibilidade, por outro lado, vai causando um rechaço, uma rejeição muito grande do eleitor. E isso, numa eleição majoritária, é muito complicado, porque eleição majoritária, na verdade, você tem que tentar ter o menor índice de rejeição possível para poder atrair os votos, principalmente numa eleição de 2 turnos. Então, só daria certo se você acredita que você vai se eleger no primeiro turno. Aí você cria uma enorme rejeição e acha que vai passar ali. Mas é difícil você ter 50% dos votos se você está com 47% de rejeição. Então, essa estratégia também
fadiga de material, ela não se sustenta ao longo do tempo. A novidade passa, as pessoas começam a seguir com um pouco mais de critério e a rejeição cresce. E isso é muito complicado numa eleição majoritária, como bem sabe o nosso grande parlamentar aqui da nossa bancada, o deputado Paulo.